Viver sem um planejamento financeiro é como andar de olhos vendados à beira de um precipício. Portanto, uma vez que a base familiar já esteja bem estabelecida, é necessário trabalhar com eficiência para que o planejamento e o orçamento sejam executados como previstos. Esse é um assunto de extrema importância para aqueles que querem viver tranquilamente com as suas finanças. É por isso que nós vamos estudar esse assunto hoje no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos! Mais uma vez, aqui no programa Escola Bíblica, na nossa temporada de final de ano, onde estamos estudando o nosso guia de estudos, Revista Esperança, aqui da Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Para você que está acompanhando a gente, você viu que a gente pulou, o tema número 6, a gente apresentou. Agora nós seguimos conselhos práticos, retomamos o capítulo 8, conselhos práticos. E hoje e amanhã nós vamos trabalhar 2 assuntos. O primeiro, que a gente já falou um pouquinho, hoje a gente vai aprofundar mais, que é como a gente elaborar um orçamento financeiro. A gente vai dar algumas dicas. E também por que ele é essencial. Assim como a concepção do dinheiro, do que é o dinheiro que a gente já apresentou, é importante para a gente aprender a administrá-lo, saber o valor que tem, desmistificarmos aquela ideia de que a prosperidade pode levar à perdição. Lembra que a gente tem trabalhado aqui que o dinheiro sem a presença de Deus realmente pode ser um caminho muito ruim. Mas o dinheiro com a presença de Deus se torna uma grande bênção. Assim, olhar de forma positiva para os recursos, a gente aprende a valorizá-los. E olhar para um orçamento de forma positiva também é importante. Por quê? Porque quando a gente não tem o hábito de fazer um orçamento, de estipular algumas metas, objetivos, com o que nós vamos fazer, a distribuição, nomear o dinheiro e depois conferir se nós ficamos dentro do orçamento, isso, quem não tem o hábito, não é muito fácil. Agora, olhar para isso positivamente, a gente vai ver os benefícios de um orçamento, nos dá essa motivação. E no programa de amanhã, que também estão nas dicas práticas, nos conselhos práticos da lição número 8, nós vamos trabalhar a questão das dívidas. Dicas de como não entrarmos em dívidas e como sairmos das dívidas. Por isso o orçamento é essencial, tá bom? Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação, lembrando que Educação Financeira à Luz da Bíblia, o nosso guia de estudos, nos conduz à Palavra de Deus e a gente vai ver sugestões, tanto na questão orçamentária quanto na questão das dívidas, para que a gente, conselhos da Bíblia, para que a gente viva de forma tranquila e equilibrada. É muito bom ter a sua companhia, é bom a gente estar juntos para que a gente cresça no conhecimento da palavra e a palavra aplicada para o nosso dia a dia. Porque a Bíblia se torna relevante a partir do momento em que eu aplico a palavra para o meu dia a dia, para a minha vida. Aí a Bíblia se torna importante, ela começa a ter significado. Lembrando que quando eu vou à palavra, eu me rendo à palavra, porque é ela que vai me dar orientações. Vamos orar a Deus para abrirmos a palavra mais uma vez? Pai do céu,
é hora de nós entendermos os teus propósitos para a nossa vida através da palavra. Que o Senhor nos dê iluminação. Que nesses momentos, no programa de hoje, amanhã, a gente tenha clareza que o Senhor deseja que a gente administre bem os nossos recursos e que, se por alguma razão a gente se envolve com dívidas, o Senhor deseja que também nós nos livremos delas e que a gente aprenda a não cair de novo. Que o Senhor nos oriente. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. Deixa eu lembrar que eu não tenho falado muito aqui, né? A gente está focado bastante para que a gente conclua o tema, mas se você tiver perguntas, comentários sobre o tema de hoje, você pode mandar mensagem para o WhatsApp do programa, tá? Ou dessa temporada, que são temas mais específicos. Nós temos aqui na TV Novo Tempo especialistas dentro da área financeira, né, que apresentam, por exemplo, o saldo extra para a web. Então, se você tiver dúvidas, a gente pode ajudar você. É o 129-8109-1268. 129-8109-1268, tá bom? Vamos lá então, vamos retomar o nosso estudo para a dica, essa nossa temporada até o final do mês, né? Conselhos práticos para o orçamento e para livrar-se das dívidas, está no capítulo 8. Pastor Antônio Tostes é o autor do nosso guia de estudos dessa temporada. Ele diz que a base para qualquer empreendimento financeiro é o orçamento. Quem negligencia essa base está determinando o seu fracasso. Por isso, a importância para a nossa vida de termos um orçamento. A gente vai trabalhar e dar dicas práticas. Eu quero ter aqui alguém especialista em algum momento para dar dicas de forma bem simples para você. E eu queria colocar essa diferença aqui, entre guardar e poupar. Às vezes, a gente até se dispõe em dizer assim: eu vou guardar o meu dinheiro. E essa é uma boa sugestão, né? Guardar. Agora, qual a diferença entre guardar e poupar o dinheiro? Quando você guarda o dinheiro, ele está à sua disposição. Quando você poupa o seu dinheiro, a diferença está só por uma questão assim de nomenclatura para você absorver. Quando você poupa o dinheiro, você está destinando um fim específico. Vou tentar usar a tela aqui, tá? Para que fique mais fácil para a gente entender. Tá tudo bem, para eu poupar eu preciso guardar, tá? Mas só para a gente usar uma diferença aqui, para que você consiga visualizar quando você reservar o seu dinheiro lá, tá? Então, qual a diferença? Esse é o diferente, né? O sinal diferente, né? Tá certo aqui? Então, vamos lá. Então, qual é a diferença entre guardar e poupar? Então, eu guardo o dinheiro, eu estabeleci uma quantia destinada e ele está ali à disposição, porque eu guardei. Agora, a motivação aqui para você é: não somente guarde o dinheiro, mas poupe o dinheiro, ou seja, estabeleça um destino para esse dinheiro. Para isso, é importante que você nomeie o dinheiro, ou seja, nomeie, tá certo? Escrevi certo aqui? Falta um E? Isso, então nomeie. Aqui, o que você está dizendo com isso? Guardei, vamos lá, estou guardando vamos colocar aqui, R$100. Estou guardando R$100 todos os meses. Ele, se você está guardando, ele está à sua disposição. Então você vai lá
e pega aquele dinheiro para determinado, isso está dentro do seu orçamento. Agora, se você está, além de guardar, poupando o seu dinheiro, você vai colocar um destino para esse dinheiro por tanto tempo. Vamos lá, eu vou guardar por 12 meses esse dinheiro, porque o meu objetivo é... Vamos imaginar que a gente faça uma viagem que não seja muito longa, né? Eu vou viajar, tá? Então, o meu objetivo é viajar. Então, eu guardei o dinheiro, mas eu poupei o dinheiro porque eu tenho um destino específico. Então, quando eu destinei a possibilidade de eu mexer nesse dinheiro, é menor. Por quê? Porque você nomeou. Isso está dentro do seu orçamento. Fica claro para você a diferença entre guardar e nomear? Se você guardou, você pode pegar a qualquer hora. Se você destinou para um fim específico, dentro do seu orçamento, você vai usar para aquele fim específico. Por isso, os especialistas dizem que todo o dinheiro que a gente tem, que a gente ganha, a gente deveria nomear. Seja para um fim, por exemplo, do cotidiano. Esse aqui é para a luz, esse aqui é para a água, esse aqui é para a internet, esse aqui é para o telefone, esse aqui é para a alimentação, esse aqui é para o vestuário. Aí, quando você olha dessa forma, o valor monetário tem um significado maior. E dentro desse seu orçamento, não importa qual seja a quantia que você vai conseguir, você especifica um destino, um fim para aquele. Ou seja, eu vou para uma viagem, ou preciso comprar tal coisa, ou a longo prazo é uma entrada para um apartamento. Quando você destina, além de guardar, você está poupando, dizem os especialistas. Lucas capítulo 28, a gente tem dentro do contexto desse texto, 14, 28, a gente tem uma parábola que o objetivo está falando a respeito da salvação. Eu convido você a abrir até a sua Bíblia aí, mas no meio da parábola, no meio dessa aplicação, a gente tem uma ilustração, no meio dessa aplicação para a salvação, a gente tem uma ilustração que refere a administrar bem os recursos. Começa a parábola no verso 25, que o Senhor está falando a respeito da abnegação daqueles que querem segui-lo como Senhor e Salvador. Ou seja, qual o preço que eles vão ter que pagar. Então, medir isso, o meu esforço, a minha renúncia, é importante no processo de salvação. Mas nós vamos aplicar para as questões financeiras. Começa no verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Está aqui. Eu tenho um objetivo, eu estabeleci uma meta, agora eu calculo e eu vou procurar saber se eu tenho meios para concluir isso. E o cálculo desses meios para concluir estão dentro daquilo que nós chamamos de orçamento. Eu quero alcançar isso. Como que eu vou alcançar? Dentro dos meus recursos. A gente vai continuar a leitura, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Eu espero que você não deixe de estar com a gente, ainda que em alguns momentos isso possa causar um desconforto. Mas sair da zona de conforto é poder alcançar objetivos. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, nesse programa a gente tem a oportunidade de estudarmos os guias de estudos que são produzidos aqui no nosso departamento de Escola Bíblica da TV Novo Tempo. A gente tem um departamento
que dá atendimento aos nossos telespectadores, tira dúvidas bíblicas e também produz os nossos guias de estudos. A gente está estudando Educação Financeira à luz da Bíblia. Se você não acompanha o programa Escola Bíblica ou está assistindo a TV Novo Tempo pela primeira vez, nós distribuímos gratuitamente os nossos guias de estudos. É bem simples, você faz contato com a gente neste momento. Esse é o material, aqui no fundo dá para você ter uma ideia. Sempre todos os materiais são muito bem elaborados, muito bem produzidos. Além da diagramação, da forma didática, o conteúdo é excepcional. Então, se você deseja receber o guia de estudos e ser um aluno da Escola Bíblica, é bem simples. Primeiro, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, tá? É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Só escrever, quero receber meu guia de estudos. Você vai receber um link, clicou no link, preencheu o seu cadastro, é só aguardar. Você pode pedir em PDF também, que aí você já recebe aí na hora o seu guia de estudos, mas em PDF. Se quiser o físico, vai receber pelo correio. É gratuito, tá? Porque tem o patrocínio dos nossos anjos. Você também pode acessar o nosso site, está aparecendo aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Também tem que preencher ali o cadastro, tá? Você também pode daí, se não quiser mandar mensagem, se não quiser preencher o cadastro no site, liga para a gente no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu digo para você, começar o ano com suas metas bem claras, estipuladas. Pastor, mas às vezes é complicado. Você vai ver que é simples. No final, a gente tem aqui uma planilhazinha sugestiva. Mas eu sempre digo assim, ó, aprendi, né, com os especialistas, cada um tem que achar a sua melhor forma de administrar. O seu é o caderninho, você consegue fazer uma planilha, você consegue anotar no celular, tudo bem. O importante é que você tenha o que eu tenho de entradas, os meus créditos, o que entra de salário, as rendas que eu tenho, e depois o que eu tenho de saídas. Tá? E isso colocando dentro de um orçamento as suas despesas, despesas de alimentação, as despesas de vestuário, água, luz, telefone. E aí, aquilo que você reserva lá, né? A gente com uma visão cristã acredita, e a gente vai trabalhar isso mais para frente, que o nosso dinheiro é abençoado a partir do momento que a gente faz a primeira coisa, devolve para Deus aquilo que o pertence, que é o nosso dízimo. E a gente oferta segundo as bênçãos que a gente recebe. E depois a gente, a partir dali, faz o nosso orçamento. Tá bom? Então aqui estão as orientações. Não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas eu quero te dizer, experimente, você vai ver o poder transformador da palavra, nesse caso, falando a respeito das finanças. Vamos lá, vamos continuar com a ilustração, a parábola do homem que, pretendendo construir uma torre, primeiro ele não vai primeiro se assentar, calcular a despesa e verificar se ele tem os meios para construir, porque se ele não fizer isso, o que pode acontecer? Verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Então, por que ele vai fazer? Porque de repente ele começa e não consegue terminar. E as pessoas vão dizer, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Isso se refere a todos os meus recursos, a tudo que eu ganho, a tudo que eu tenho. Então, vou fazer uma compra, está dentro do meu orçamento. O que vai determinar a compra até não é se eu tenho dinheiro ou não, mas eu já falei isso aqui, mas é se está dentro do meu orçamento. Eu planejei. Nenhuma das nossas compras deveriam estar fora do nosso planejamento. Mesmo que, isso aqui é para... Vamos falar assim no popular, né? Isso aqui é para blusinha na saída. Eu vou
para aquela saidinha, vou lá no shopping, é para a blusinha. Você colocou dentro do seu orçamento e está tudo bem. Está tudo bem. Isso aqui é para a saída com as crianças, para tomar aquele sorvete, para tomar aquele suco, ou para um jantar especial. Então, está dentro do orçamento isso, você planejou, porque a gente não deveria realizar uma compra por impulso. Você pode destinar para, e aí você coloca isso dentro do seu contexto. Hoje vou levar as crianças no shopping, está dentro do orçamento a minha saidinha com eles lá, a gente vai tomar um sorvete, a gente vai brincar, a gente vai levá-los nos brinquedos, está tudo bem, desde que esteja planejado. Esse é o objetivo que a parábola apresenta, aplicando-se a um sentido espiritual, mas aqui as questões do cotidiano, questões financeiras. Pastor Antônio Tostes, no Guia de Estudos, fala a respeito do orçamento. O orçamento vai determinar o padrão de vida. O orçamento abre os olhos da pessoa para que ela enxergue onde está e dá a base para estabelecer o lugar que ela deseja chegar. Então, no orçamento, vai determinar que padrão de vida eu quero ter. Isso aqui é muito reflexivo. Às vezes você pode até conviver com pessoas que têm um padrão de vida superior e você precisa entender que às vezes você não alcança e não é simples. Eu lembro no meu ambiente escolar, a gente tinha limitações financeiras, então eu não podia usar o tênis que os meus amigos usavam. Eu não podia ir para a cantina comprar o lanche todo dia. Então eu tinha que usar o tênis que o seu José comprava, e era aquele mesmo, né? Talvez o seu José está aí me vendo, né? E a gente aprendeu a ser feliz com aquele mesmo. E tinha que levar o lanche que a dona Amélia fazia, que era o pão caseiro, que era o doce, né? Enrolava no guardanapo de pano, colocava lá dentro de um saquinho de arroz para reutilizar, colocava dentro do saquinho, colocava dentro da pasta para não estragar os livros. Então, a gente tinha que se habituar. Gerava, assim, dentro daquele padrão, né, juvenil, pré-adolescente, aquele constrangimento, gerava. Mas é assim que a gente aprende. E a gente vai crescendo entendendo que não dá, às vezes, para ter o padrão de vida que aqueles que convivem têm. E dar um passo atrás faz parte de dar 10 passos para frente, que é o que a gente precisa planejar. E no nosso ambiente, aqueles que convivem com a gente precisam entender o cônjuge, os filhos, então ensiná-los, nós conseguimos viver dentro desse padrão. E outra coisa que ele citou é que o orçamento diz assim, eu estou aqui, mas eu posso chegar lá. Agora, para eu chegar lá, eu preciso fazer isso, isso e isso. Está claro isso para você? Mais ou menos? Tá. Entre em contato com a gente se você tiver sua dúvida. A gente terá a alegria de poder compartilhar e ajudá-lo. E não esqueça de pedir seu guia de estudos, tá? Então vamos lá. A ilustração aqui é para que fique mais claro para a gente. Sugestões dentro do orçamento. Todos devem participar. Anote tudo que a família gasta. Estou enfatizando, a gente já falou algumas coisas dessas aqui. Pequenas e grandes despesas. Pequenas. Não importa. Foi o sorvete? Anota lá. Tem que estar lá. Anote todas as entradas. E aí você vai conseguir fazer uma média de quanto nós estamos gastando, onde nós estamos gastando e como podemos retroceder. Vou parar por aqui, porque amanhã a gente continua. Eu quero orar nesse momento. Orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação, sabedoria para a gente ir para a palavra.
Sabedoria para dizer, eu tenho que investir nisso, eu gasto nisso, eu preciso me conter com isso, que não é fácil. Não é fácil mudar um hábito, mas é possível. Vamos orar por isso? Pai do céu, nos dê lucidez, nos dê iluminação a cada um de nós para que a gente aprenda a administrar bem os recursos, para que esses recursos nos abençoem, para que assim a gente também possa abençoar outras pessoas. Se eu oro nesse momento e uma família luta com seus recursos financeiros que são limitados, luta com as dívidas, eu oro para que o Senhor os abençoe e os liberte. Eu suplico isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.